Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Leis Brasileiras em Áudio. Hoje vamos dar continuidade à leitura da CLT entre os artigos 129 ao 153, que tratam das férias. Capítulo 4 das férias anuais, seção 1 do direito a férias e da sua duração. Artigo 129. Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias sem prejuízo da remuneração. Artigo 130. Após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias na seguinte proporção: 1. 30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes. 2. 24 dias corridos, quando houver tido de 6 a 14 faltas. 3. 18 dias corridos, quando houver tido de 15 a 23 faltas. 4. 12 dias corridos, quando houver tido de 24 a 32 faltas. Parágrafo 1º. É vedado descontar, do período de férias, as faltas do empregado ao serviço. Parágrafo 2º. O período das férias será computado, para todos os efeitos, como o tempo de serviço. Artigo 130-A revogado. Artigo 131. Não será considerada falta ao serviço, para os efeitos do artigo anterior, a ausência do empregado. 1. Nos casos referidos no artigo 473. 2. Durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de maternidade ou aborto, observados os requisitos para percepção do salário maternidade custeado pela Previdência Social. 3. Por motivo de acidente do trabalho ou enfermidade atestada pelo INSS, excetuada a hipótese do inciso 4 do artigo 133. 4. Justificada pela empresa, entendendo-se como tal a que não tiver determinado o desconto do correspondente salário. 5. Durante a suspensão preventiva para responder a inquérito administrativo ou de prisão preventiva, quando for impronunciado ou absolvido. E 6. Nos dias em que não tenham havido serviço, salvo na hipótese do inciso 3 do artigo 133. Artigo 132. O tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado para serviço militar obrigatório será computado no período aquisitivo, desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de 90 dias da data em que se verificar a respectiva baixa. Artigo 133. Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo, 1. Deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias subsequentes à sua saída. 2. Permanecer em gozo de licença, com percepção de salários, por mais de 30 dias. 3. Deixar de trabalhar, com percepção do salário, por mais de 30 dias, em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa. E 4. Tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos. Parágrafo 1º. A interrupção da prestação de serviços deverá ser anotada na carteira de trabalho e Previdência Social. Parágrafo 2º. Iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo quando o empregado, após o implemento de qualquer das condições previstas neste artigo, retornar ao serviço. Parágrafo 3º. Para os fins previstos no inciso 3 deste artigo, a empresa comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com antecedência mínima de 15 dias, as datas de início e fim da paralisação total ou parcial dos serviços da empresa e, em igual prazo, comunicará, nos mesmos termos, ao sindicato representativo da categoria profissional, bem como afixará aviso nos respectivos locais de trabalho. Seção 2 da concessão e da época das férias. Artigo 134. As férias serão concedidas por ato do empregador, em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Parágrafo 1º. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Parágrafo 2º revogado. Parágrafo 3º. É vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Artigo 135. A concessão das férias será participada, por escrito, ao empregado, com antecedência de, no mínimo, 30 dias. Dessa participação, o interessado dará recibo. Parágrafo 1º. O empregado não poderá entrar no gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira de trabalho e previdência social para que nela seja anotada a respectiva concessão.
Parágrafo 2º. A concessão das férias será, igualmente, anotada no livro ou nas fichas de registro dos empregados. Parágrafo 3º. Nos casos em que o empregado possua a CTPS em meio digital, a anotação será feita nos sistemas a que se refere o parágrafo 7º do artigo 29 desta consolidação, na forma do regulamento, dispensadas as anotações de que tratam os parágrafos 1º e 2º deste artigo. Artigo 136. A época da concessão das férias será a que melhor consulte os interesses do empregador. Parágrafo 1º. Os membros de uma família que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem e se disto não resultar prejuízo para o serviço. Parágrafo 2º. O empregado estudante menor de 18 anos terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares. Artigo 137. Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Parágrafo 1º. Vencido o mencionado prazo sem que o empregador tenha concedido as férias, o empregado poderá ajuizar reclamação pedindo a fixação, por sentença, da época de gozo das mesmas. Parágrafo 2º. A sentença combinará a pena diária de 5% do salário mínimo da região, devida ao empregado até que seja cumprida. Parágrafo 3º. Cópia da decisão judicial transitada em julgado será remetida ao órgão local do Ministério do Trabalho para fins de aplicação da multa de caráter administrativo. Artigo 138. Durante as férias, o empregado não poderá prestar serviços a outro empregador, salvo se estiver obrigado a fazê-lo em virtude de contrato de trabalho regularmente mantido com aquele. Seção 3. Das férias coletivas. Artigo 139. Poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma empresa ou de determinados estabelecimentos ou setores da empresa. Parágrafo 1º. As férias poderão ser gozadas em 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. Parágrafo 2º. Para os fins previstos neste artigo, o empregador comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com a antecedência mínima de 15 dias, as datas de início e fim das férias, precisando quais os estabelecimentos ou setores abrangidos pela medida. Parágrafo 3º. Em igual prazo, o empregador enviará cópia da aludida comunicação aos sindicatos representativos da respectiva categoria profissional e providenciará a afixação de aviso nos locais de trabalho. Artigo 140. Os empregados contratados há menos de 12 meses gozarão, na oportunidade, férias proporcionais, iniciando-se, então, novo período aquisitivo. O artigo 141 revogado. Seção 4. Da remuneração e do abono de férias. Artigo 142. O empregado perceberá, durante as férias, a remuneração que lhe for devida na data da sua concessão. Parágrafo 1º. Quando o salário for pago por hora com jornadas variáveis, apurar-se-á a média do período aquisitivo, aplicando-se o valor do salário na data da concessão das férias. Parágrafo 2º. Quando o salário for pago por tarefa, tomar-se-á por base a média da produção do período aquisitivo do direito a férias, aplicando-se o valor da remuneração da tarefa na data da concessão das férias. Parágrafo 3º. Quando o salário for pago por percentagem, comissão ou viagem, apurar-se-á a média percebida pelo empregado nos 12 meses que precederem a concessão das férias. Parágrafo 4º. A parte do salário paga em utilidades será computada de acordo com a anotação na carteira de trabalho e previdência social. Parágrafo 5º. Os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, insalubre ou perigoso serão computados no salário que servirá de base ao cálculo da remuneração das férias. Parágrafo 6º. Se, no momento das férias, o empregado não estiver percebendo o mesmo adicional do período aquisitivo, ou quando o valor deste não tiver sido uniforme, será computada a média duodecimal recebida naquele período, após a atualização das importâncias pagas, mediante incidência dos percentuais dos reajustamentos salariais supervenientes. Artigo 143. É facultado ao empregado converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Parágrafo 1º. O abono de férias deverá ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Parágrafo 2º. Tratando-se de férias coletivas, a conversão a que se refere este artigo deverá ser objeto de acordo coletivo entre o empregador e o sindicato representativo da respectiva categoria profissional, independendo de requerimento individual à concessão do abono.
Artigo 144. O abono de férias de que trata o artigo anterior, bem como o concedido em virtude de cláusula do contrato de trabalho, de regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo, desde que não excedente de 20 dias do salário, não integrarão a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho. Artigo 145. O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no artigo 143 serão efetuados até 2 dias antes do início do respectivo período. Parágrafo único. O empregado dará quitação do pagamento com indicação do início e do termo das férias. Seção 5. Dos efeitos da cessação do contrato de trabalho. Artigo 146. Na cessação do contrato de trabalho, qualquer que seja a sua causa, será devida ao empregado a remuneração simples ou em dobro, conforme o caso, correspondente ao período de férias cujo direito tenha adquirido. Parágrafo único. Na cessação do contrato de trabalho, após 12 meses de serviço, o empregado, desde que não haja sido demitido por justa causa, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de acordo com o artigo 130, na proporção de 1/12 por mês de serviço ou fração superior a 14 dias. Artigo 147. O empregado que for despedido sem justa causa, ou cujo contrato de trabalho se extinguir em prazo pré-determinado, antes de completar 12 meses de serviço, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de conformidade com o disposto no artigo anterior. Artigo 148. A remuneração das férias, ainda quando devida após a cessação do contrato de trabalho, terá natureza salarial para os efeitos do artigo 449. Seção 6. Do início da prescrição. Artigo 149. A prescrição do direito de reclamar a concessão das férias ou o pagamento da respectiva remuneração é contada do término do prazo mencionado no artigo 134, ou, se for o caso, da cessação do contrato de trabalho. Seção 7. Disposições especiais. Artigo 150. O tripulante que, por determinação do armador, for transferido para o serviço de outro, terá computado, para o efeito de gozo de férias, o tempo de serviço prestado ao primeiro, ficando obrigado a concedê-las o armador em cujo serviço ele se encontra na época de gozá-las. Parágrafo 1º. As férias poderão ser concedidas, a pedido dos interessados e com aquiescência do armador, parceladamente, nos portos de escala de grande estadia do navio, aos tripulantes ali residentes. Parágrafo 2º. Será considerada grande estadia a permanência no porto por prazo excedente a 6 dias. Parágrafo 3º. Os embarcadiços, para gozarem férias nas condições deste artigo, deverão pedi-las, por escrito, ao armador antes do início da viagem, no porto de registro ou armação. Parágrafo 4º. O tripulante, ao terminar as férias, apresentar-se-á ao armador, que deverá designá-lo para qualquer de suas embarcações ou o adir a algum dos seus serviços terrestres, respeitadas a condição pessoal e a remuneração. Parágrafo 5º. Em caso de necessidade, determinada pelo interesse público e comprovada pela autoridade competente, poderá o armador ordenar a suspensão das férias já iniciadas ou a iniciar-se, ressalvado ao tripulante o direito ao respectivo gozo posteriormente. Parágrafo 6º. O delegado do trabalho marítimo poderá autorizar a acumulação de 2 períodos de férias do marítimo mediante requerimento justificado. 1. Do sindicato, quando se tratar de sindicalizado. E 2. Da empresa, quando o empregado não for sindicalizado. Artigo 151. Enquanto não se criar um tipo especial de caderneta profissional para os marítimos, as férias serão anotadas pela capitania do porto na caderneta matrícula do tripulante, na página das observações. Artigo 152. A remuneração do tripulante no gozo de férias será acrescida da importância correspondente à etapa que estiver vencendo. Seção 8. Das penalidades. Artigo 153. As infrações ao disposto neste capítulo serão punidas com multas de valor igual a 160 BTN, o bônus do Tesouro Nacional, por empregado em situação irregular. Parágrafo único. Em caso de reincidência, embaraço ou resistência à fiscalização, emprego de artifício ou simulação com o objetivo de fraudar a lei, a multa será aplicada em dobro. Eu encerro neste momento a leitura dos artigos 129 ao 153 da CLT,
que tratam das férias. Se esse vídeo te ajudou, curta e compartilhe à vontade. Não esqueça de mostrar o seu apoio. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos. Descubra como se tornar membro do canal e apoiar esta iniciativa. É bem mais fácil do que você imagina. Deixe aqui nos comentários críticas, elogios e sugestões para os próximos vídeos do canal. Eu desejo a você, como sempre, sucesso e prosperidade na sua vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo.